Alô, galera do Rio de Janeiro, hein? Dia 5 de dezembro, no Circo Voador, na Lapa, vai ter a Festa do Medo e Delírio com DJ Yuri da BS, Lacumbi Artificial, Orquestra Folie Griot, Songoro Kosongo e uma mixtape de doideiragens musicais do Medo e Delírio. Já tá à venda lá na Eventim. Agora sim, vambora. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Eu fico pensando nesse carioca, esse protótipo do carioca de direita, mas que a gente vê nas pesquisas, que não é nem um carioca de direita, é infelizmente um senso comum bastante uniforme no Rio de Janeiro, com poucas exceções, que é essa pessoa que tá falando, não, eu comemoro isso, eu entendo que isso foi um sucesso, porque matou bandidos. E eu fico pensando, para além da vida e da dignidade, né, de todo mundo, inclusive de bandidos, mas também da população civil e inocente não envolvida com crime, que tem que conviver com esse tipo de violência, pessoas decapitadas e corpos na rua, mas para além disso, que eu entendo que talvez para algumas pessoas de fato não importe, eles dizem que se importam com a polícia. Eles dizem que a vida da polícia é importante para eles. E, no entanto, eles admitem colocar a vida de 2.500 policiais em risco, perder 4 deles, instrumentalizar uma instituição que eles consideram valiosa, que eles consideram que é nobre, digna e livre de problemas. Então não tô nem fazendo esse juízo de valor, mas tô me colocando no lugar dessa pessoa para denunciar uma hipocrisia, que é, se você realmente valoriza a vida da polícia e se você realmente admira a corporação, você não vai admitir que a vida de policiais seja colocada em risco sem que exista um projeto que justifique esse risco, entende? Porque não faz sentido você botar tantos policiais em risco para matar bandido para no dia seguinte o crime continuar acontecendo. No fundo, você tá botando esses policiais numa posição de executores capangas da sua fantasia de vingança e da sua fantasia de poder. E que não tem nada a ver com, de fato, combate à criminalidade, porque a criminalidade continua exatamente igual. Ela não sofreu nenhum revés significativo nessa operação, que, aliás, não prendeu nenhuma liderança importante. O próprio governo diz que prendeu lideranças de 130 mortos. Lideranças formadas pós-mortem. Só bom lembrar disso. Exatamente. A gente nunca tinha ouvido falar delas. Porque se eram verdadeiras lideranças, por que não estavam entre os mandatos que eles tinham pra ir buscar? Porque não eram. Exatamente. Porque não tinha eram. ninguém. Não tinha ninguém ali. Nenhuma das pessoas e dos corpos identificados até agora, nenhuma das pessoas que foram identificadas até agora, assassinadas nesse processo, tinha sido objeto de mandado de prisão. Nenhuma. Então, assim, quando Cláudio Castro fala a operação foi um sucesso, e depois essa pergunta, ela é repetida ad nauseam em pesquisas de opinião, a gente tá esquecendo que sucesso não é uma percepção. Sucesso se mede. Sucesso quer dizer cumpriu com o objetivo declarado. Se o objetivo declarado era cumprir mandato de prisão, a operação foi evidentemente um fracasso, porque ela não cumpriu com os mandatos de prisão. A não ser que o objetivo declarado fosse matar indiscriminadamente qualquer pessoa que a polícia julgue naquele momento, naquelas circunstâncias, que talvez seja criminosa. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 69 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! O sucesso, Entre aspas. da necropolítica, parte 2. Na sessão da tarde. Tamo de volta, senhoras e senhores, e a gente interrompeu de forma canalha o último episódio, então vamos retomar. Mas se depender do Ministério Público do Rio, a gente tá fudido, hein? Tamo fudido, cara. A gente vai conversar agora com Marcelo Rocha, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma operação muito importante, muito impressionante, né? Muito impressionante, né? E olha que ato falho constrangedor, hein? O governador fez uma observação... o governador... Olha que lapso freudiano! O governador fez uma observação que eu acho muito pertinente. A questão não é mais de segurança pública, não, já passou desse limite, né?
O que nos parece, até pela transnacionalidade, que isso está virando um caso de defesa nacional. E isso está passando a ideia de segurança pública e já adentrando na esfera de segurança nacional e segurança transnacional. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, né? Onde grupos armados, né, que nós podemos chamar, embora o governo federal se recuse a fazer isso... Por que será? Não faz muito sentido. Mas nós podemos tranquilamente classificar esses indivíduos como narcoterroristas, né? Porra nenhuma. Estão empregando práticas de terror. Será que eu vou gostar desses caras? Não. Né? Estão tocando terror, vamos usar uma expressão mais popular, né? Engraçadão você, hein? Na população para dificultar a ação da polícia, né? Esse é o Ministério Público do Rio de Janeiro, senhoras e senhores. O procurador fala como se fosse o Trump, ou o Bolsonaro, ou o Cláudio Castro, ou o Zema, ou, sei lá, um comentarista da Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. Então, é muito triste esse quadro, nós precisamos reverter isso. Nós precisamos de autoridades, principalmente em Brasília, no Executivo, no Judiciário, no Legislativo. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Que finalmente se convençam de que traficantes não são vítimas, criminosos não são vítimas da sociedade. Porra, vai tomar no cu, porra! Primeiro que esse argumento Tem a profundidade de um pires. que ignora uma questão muito simples. Por que tem tráfico de drogas? Por que tem tanta gente nas comunidades querendo fazer parte do tráfico? Porque eles são malvadões? Não, né, caralho? E segundo que é um espantalho do caralho, né? Porque sabe quem diz, coitadinho do traficante? Ninguém. São delinquentes que precisam ser reprimidos, precisam de uma punição efetiva que os desestimule a prática de crime. Tá dando certão, hein? A gente tá vendo essas mesmas coisas há no mínimo 30 anos. Tem funcionado? Porque uma coisa que eu costumo dizer é, se matar esse tanto de gente funcionava, o Brasil era a Suíça. Já teria funcionado. E não de uma legislação frouxa, legislação frouxa, legislação frouxa. Mano, corra, rapaz. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, por pesquisas. Não é que papo de advogado de direitos humanos, comunista, esquerda, tem nada disso. É pesquisa, gente. É pesquisa acadêmica feita seríssima em vários países. Não funciona. Não tem um crime do Código Penal que tenha reduzido porque a pena aumentou. É simplesmente enganar a população. A marginalidade, a criminalidade vai continuar aumentando se você não atacar os reais problemas e ficar com essa panaceia populista. Precisam de uma punição efetiva que os desestimule a prática de crimes. E não de uma legislação frouxa que os incentive a cada vez mais expandir as suas atividades criminosas, que é o que nós temos visto no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, nesses últimos anos. Pois é, só faltou mandar um... Capitão do povo. Esse aí é o procurador, hein? Aí fizeram a única pergunta possível. Inclusive, né, até pegando um gancho na sua resposta sobre a questão das leis, das regras, que precisa, né, de uma certa reformulação ou um endurecimento contra o crime organizado, está sendo discutido no Congresso a questão, né, da PEC da Segurança Pública e o Ministério da Justiça elaborou, né, aquele projeto antifacção. O senhor acredita que essas duas propostas podem ser capazes de combater o crime organizado ou, falando bom português, o buraco um pouco mais embaixo? O que será que ele respondeu? Vejamos a seguir. De forma alguma, eu não levo, não tenho a menor crença na capacidade e na disposição do atual governo federal de combater o crime organizado. Eu tô passada, chocada. Gente, nunca diria que ele ia responder isso. Pois é, um procurador, mas podia ser, sei lá, o Zema. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade. Insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Por que será? Porque não faz sentido. Quem ocupa espaço é terrorista. Chama só de miliciano. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é, muitas atrocidades foram ditas sobre esse capítulo sombrio da nossa história. Mas ninguém deixou a gente tão desesperado quanto esse procurador. Porra! Eu lembro a vocês que o atual presidente não está de forma alguma no seu primeiro mandato, está no terceiro mandato e o partido dele, dos últimos 25 anos, está no poder há quase 20. Não entraremos nessa armadilha. Fala logo, porra. De ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que opera. O que aconteceu
aconteceu com o crime organizado em todos esses quase 20 anos? Só expandiu a sua capacidade, só aumentou o seu poderio. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho expandiu seu território em 25%. Engraçado que em parte de 16, e aí 17, 18, 19, 20, 21 e 22, PT não tava no poder, não. Jair! E a última pessoa de esquerda que governou o estado do Rio foi a Benedita da Silva em 2002. Últimos 20 anos aí é Sérgio Cabral, Pezão, Witzel e Cláudio Castro. Mas pro procurador a culpa é do PT. Claro. Então, pelo contrário, eu tenho muita preocupação porque eu observo nessa PEC da segurança pública uma tendência de retirar a autonomia dos governos estaduais e centralizar o poder nas mãos do governo federal. A sua mão é meu palmito. Hoje mesmo eu ouvia um deputado Sanderson, que é da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, dizendo que se essa PEC estivesse em vigor, essa operação teria dependido de autorização do governo federal. E provavelmente não teria acontecido. É mentira dele. Isso não é verdade. Parece que o procurador sabe disso. Não seria Brasília que autorizaria as operações. Nem fudendo. Até porque o governo federal não prestou qualquer tipo de auxílio ao governo do estado do Rio de Janeiro para que essa operação se realizasse, muito embora o governo do Rio de Janeiro já tenha solicitado auxílio ao governo federal, ao contrário do que afirma o ministro Ricardo Lewandowski. Esse auxílio foi pedido e foi negado. Por que será? Sobre esse pedido a gente fala mais pra frente. Mas dado o histórico, acho que dá pra dizer que, vindo desse cara aí, dá pra cravar que não é bem assim, não. Calma, filho da puta. Calma. A minha crença na disposição e na capacidade do governo federal de enfrentar o crime organizado é nenhuma. Sobe som, sobe som. Capitão do povo. Estrategicamente discreta. Olha, eu posso dar o exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, sou do Ministério Público do Rio de Janeiro, atuo há quase 40 anos na área criminal aqui no Rio. Porra, então isso aí explica muito o descontrole da polícia carioca nessa quadra da história. Controle externo da polícia devia caber ao Ministério Público. Aí, se depender desse rapaz aí... É difícil, fica muito difícil. Hoje a situação do Rio, muito agravada pela DPF 635... Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Aquela decisão desastrosa do Supremo, que dificultou em muito a repressão ao crime organizado. Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Hoje a situação é mais ou menos o seguinte, acima de 1.500 comunidades dominadas pelo crime organizado. Estamos falando de 3 milhões e meio de cariocas e fluminenses que vivem, acordam e dormem sob o jugo do crime organizado. Acordam, dormem e acordam sendo controlados, digamos assim, por criminosos armados de fuzis. Tem que obedecer às ordens dele. Nós temos comunidades no Rio onde o crime organizado determina que cor de roupa o morador pode ou não pode usar. E então nós temos essa situação, essa é a realidade de aproximadamente 3,5 milhões de cariocas e fluminenses. 80% dessas comunidades são dominadas pelo tráfico, 20%, um pouquinho menos, pelas milícias. Pois é, será que é isso mesmo? Bora pra Mariana Tokarnia, na Agência Brasil, no dia 1º agora. Pesquisa do GNI e do Instituto Fogo Cruzado mostrou que o Comando Vermelho foi a única facção criminosa a expandir seu controle territorial de 2022 para 2023 no Grande Rio. Com um aumento de 8,4%, a organização ultrapassou as milícias e passou a responder por 51,9% das áreas controladas por criminosos na região. De acordo com o estudo, as milícias reduziram suas áreas em 19,3% de 2022 para 2023 e passaram a responder por 38,9% dos territórios controlados por grupos criminosos. A pesquisa mostrou que o Comando Vermelho retomou a liderança de 242 quilômetros quadrados que tinham sido perdidos para as milícias em 2021. Naquele ano, 46,5% das áreas sob controle de criminosos pertenciam às milícias e 42,9% ao Comando Vermelho. Ou seja, a CV tem 52 mais ou menos por cento e as milícias 39%. Pelo menos segundo uma pesquisa, né? Não tá tirando do cu. Instituto Tirei do Cu. Pois é, e não é questão de só investir em educação e esperar em que em algumas décadas o problema se resolva. Não é tão fácil assim. Não é assim? Mas desde sempre, o único braço do Estado que entra nas comunidades é o da polícia. Com algumas exceções, claro. Pelo menos dá pra dizer que o braço que mais entra é o da polícia. E sim, eu tô de olho em você, seu aluno da 5ª série. E pra além de uma sociedade desigual para um caralho, o problema também é um governo e uma polícia que andam de mãos dadas com o tráfico e também com a milícia. Nesse contexto, achar que fazer operação dentro de favela vai resolver de fato, de vez, estruturalmente? Não vai. Não vai. Achar que aumentar só a dose desse remédio vai ajudar? Não vai. Não vai. E achar que a única coisa que tem a fazer é enxugar gelo, porra, também não dá, né? Não dá. Nós somos contra a ocupação. Que o Estado nenhum do Brasil tem condições de
fazer de forma permanente, colocando policiais dentro das comunidades. O Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos quase 1/4 da população morando em favela. São 1.900 favelas no Rio de Janeiro. Se a gente pegar todo o efetivo, 100% das polícias, 53 mil policiais, e dividirmos pelas comunidades, daria cerca de 7 policiais por comunidade. Então, a ocupação não é a solução. Então desiste, cara. O problema não é o domínio territorial, e quem tá dizendo isso é o secretário de Segurança Pública, indicado pelo Flávio Bolsonaro. Pois é, aquele negócio, só medidas de curto prazo não vai funcionar. Tem que ter um plano nacional de longuíssimo prazo e multifacetado. Tem que ter polícia, assim como tem em bairro nobre, porra. E o Comando Vermelho se vale do domínio territorial. As milícias também. Bora ouvir o Gabriel Feltran. A estrutura das organizações é completamente diferente. O Comando Vermelho tem uma estrutura de lideranças personalizadas. Então, a pessoa que está ali, ela é, ao mesmo tempo, um empresário criminal e ocupa uma posição, né, entre o conjunto ali, o topo da pirâmide do Comando Vermelho, que funciona efetivamente como uma pirâmide em cada território. Então, você tem dono do morro, depois você tem uma estrutura de 13 pessoas que está em torno desse dono do morro, apoiando a gestão da organização criminal naquele território, e depois um monte de soldados e operadores mais baixos dessa facção. O PCC funciona de uma maneira completamente diferente disso. O PCC não tem lideranças personalizadas, o PCC funciona com um sistema de posições, mais ou menos como as posições políticas que a gente vê hoje no Brasil. Então, o PCC funciona muito mais como uma rede de empresários criminais. Eu trato essa facção como uma espécie de maçonaria do crime, né? São vários empreendedores independentes do ponto de vista econômico. Um tem uma biqueira, outro tem um desmanche de carro, o outro tem um negócio que ele organiza golpes, o outro tem uma empresa de fachada para lavar dinheiro para alguém, etc. Esses empreendedores autônomos, eles se autoajudam no interior da facção, e quem é batizado na facção pode ter responsabilidades nela. Então, são estruturas completamente diferentes, a do CV e a do PCC. O PCC não precisa de controle territorial armado, o PCC faz uma associação de um monte de mercados ilegais e, mais recentemente, legais, para produzir, né, o que a gente chama da regulação dessas cadeias de valor, né? Então, o PCC começa controlando a adulteração de combustível, mas daí começa a comprar posto de gasolina, começa a ver a distribuição da gasolina, vai lá na produção do petróleo para controlar a cadeia toda. A mesma coisa com a cocaína. O Comando Vermelho se especializa naquilo que tem sido chamado na literatura acadêmica, né, nos trabalhos científicos, como conquista, né? Eu vou conquistar um território militarmente. Então, o Comando Vermelho faz isso, ocupa um território e vai ocupar outro militarmente que já está ocupado, produz muita guerra, né? Uma facção muito bélica. O PCC trabalha com uma lógica de quanto mais silêncio, né? Quanto mais por baixo dos panos, melhor. Quanto mais discrição, melhor. Mas, segundo o secretário, ocupação não é a solução. E vamos voltar com o ótimo texto da Maria Cristina Fernandes no Valor no dia 29. Em sua entrevista, o governador mencionou a ação de descumprimento de direito fundamental 635, mais conhecida como a DPF das favelas, como responsável pelo estado de insegurança que levou à operação. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita. Em abril, quando o Supremo Tribunal Federal temperou a liminar do ministro Edson Fachin e atendeu a muitas das reivindicações das Forças de Segurança do Rio, como o uso de helicópteros nas operações, e derrubou uma série de restrições para o uso da força, Castro chegou a dizer que o resultado final era uma vitória da segurança pública. 6 meses depois de triunfo, essa DPF se transformou na Geni da segurança. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Até o terrível editorialista do Estadão concorda com isso, hein? Olha esse editorial intitulado A Maldição Inventada da ADPF das Favelas. É necessário recuperar os fatos. Em 2020, no contexto da pandemia de Covid-19, o relator da ADPF 635, ministro Edson Fachin, marxista-leninista, determinou a suspensão de operações policiais, exceto em situações excepcionalíssimas e justificadas. Não por acaso. Em 2019, o Rio de Janeiro registrava uma taxa de mortes por intervenção policial de 10,5 por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional era de 3. Em abril de 2025, o STF concluiu o julgamento, homologando o plano
de redução da letalidade apresentado pelo próprio governo do estado do Rio de Janeiro, somada à obrigação de implantação de câmeras corporais e viaturas com gravação, ao respeito aos princípios de uso progressivo da força e à transparência na divulgação dos dados sobre letalidade policial. O mínimo! O que é o padrão mínimo considerado no plano internacional. O mínimo? As declarações do governo do estado, entretanto, ignoram o conteúdo real da decisão e invertem completamente sua lógica. Filhos da puta. Espantalho. O Supremo nunca proibiu operações policiais. Nunca! O que vedou foi a irracionalidade estatal. Porra! A corte determinou que ações armadas sejam planejadas, controladas e justificadas. Me parece perfeitamente razoável. É evidente que o crime organizado precisa ser enfrentado. É claro. Mas esse enfrentamento deve ocorrer com racionalidade, técnica e dentro da legalidade. Dentro das 4 linhas. Preservando a vida tanto dos policiais quanto da população. É o mínimo. Não parece ter sido gratuita a escolha da DPF 635 como bode expiatório para a violência estatal. O relator original da ação é o ministro Fachin, Marxista-leninista. que na condição de presidente do STF se torna uma figura conveniente para falas anti-institucionais nas redes sociais. Lamentavelmente não há surpresa, uma vez que esse risco fora alertado na decisão colegiada de 3 de abril, que dizia, abre aspas, diante de qualquer narrativa construída no sentido de imputar a decisões do STF a responsabilidade por problemas graves, crônicos e em muito pré-existentes à DPF 635 do Rio de Janeiro, que tanto afligem a população do estado do Rio de Janeiro, hão de falar mais alto os fatos. E o que dizem os fatos é que, no período de vigência das medidas cautelares proferidas nesta ação, caíram significativamente os índices de letalidade policial, bem como de vitimização policial e outros diversos índices oficiais de criminalidade, como já registrado por ocasião do voto proferido em 5 de fevereiro de 2025. Fecha aspas. Não há justificativa política que possa se sobrepor à preservação das vidas, objetivo último da segurança pública. Zé, talvez seja exatamente esse o problema. Caíram significativamente os índices de letalidade policial. Tem que matar é mais. Pois é, e não tá parecendo que a preservação de vidas seja o objetivo. Não parece. E é impressionante como a extrema-direita gostou de ver os cadáveres. E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados do, segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o consórcio da paz. Consórcio da paz. Porra, vai tomar no teu porra! Queremos a paz! A gente quer a paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Para que possamos compartilhar ajudas, para que possamos, nesse consórcio, discutir estratégias. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. O Cláudio Castro acha que é presidente da República, pô, só pode ser. E bora ouvir o tal marqueteiro do grupo. Santa Catarina é um estado que passou já por diversas enchentes. Eu me lembro, muitos dias, o ano passado, nós tivemos enchente, 6:30 da manhã, o Cláudio Castro me ligou. Meu irmão, Meu pau em sua mão. precisa que eu mande um helicóptero? Precisa que eu mande uma coisa? Ai, que fofo! Nós estamos acostumados a fazer isso. Então agora nós vamos fazer um consórcio que integra, se possível fosse, os 27 estados. Se possível for, nós vamos perseguir para isso. É um bando de Guaidó jurando que é presidente. E a pergunta que não quer calar foi feita pela Camila Zarur, do Valor Econômico. Queria perguntar também sobre o consórcio. Como o governador Jorginho falou, que vai ser uma integração entre os estados, compartilhamento de informação. Esses itens fazem parte também do SUSP, né, da lei do SUSP, e é o que o governo federal tem tentado aprovar com a PEC da segurança. Porra, caralho, porra. Os governadores foram já muito resistentes a essa proposta. Se não me engano, o governador Caiado, queria direcionar essa pergunta para o senhor. Isso é muito engraçado. Já falou bastante sobre isso. Foi uma declaração merda. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê
entender qual que é a diferença. Eu queria entender melhor isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. E antes da resposta cretina, bora com uma baita explicação da Isabela Calil sobre a PEC da Segurança Pública, que nada mais é do que uma série de obviedades. E basicamente o que essa PEC diz? É óbvio. Existe uma leitura crítica em relação a essa PEC, principalmente desses governadores que a gente citou e de outros, de que essa PEC enfraqueceria o lugar dos governos estaduais, que são responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública e suas polícias, e que, de uma certa maneira, isso estaria tirando o poder dos governadores. Será mesmo? Só que, basicamente, o entendimento, inclusive esse tem sido um consenso de especialistas em segurança pública, é que a gente não pode ter as polícias com dados, com inteligência separadas. Isso não pode. Claro que não pode. Não pode. Né? Estou falando assim, nem estou falando das diferentes polícias em termos de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Eu estou falando dos estados, das unidades da federação. Hoje, o que acontece? Hoje, os dados não são interligados. Olha o tamanho da merda. Então, ou seja, cada polícia tem um sistema específico, esses dados não são compartilhados, e a gente está vivendo uma situação em que o crime tem se tornado cada vez menos uma situação local, principalmente o crime organizado, né? Então, não se trata de uma cidade ou um estado, e ele tem se tornado, inclusive, transnacional, tem passado, inclusive, as fronteiras dos países, né? Como a gente começou a falar no programa. Quem dirá dos estados? Então, ou seja, é impossível a gente pensar que um país como o Brasil vai combater crime organizado lidando com estados separados e cada estado com uma polícia completamente isolada entre si, entre outras medidas, né? É como se alguém dissesse que o SUS não é inteligente, que seria melhor que cada estado se virasse com a própria saúde. Outra medida que a PEC da Segurança Pública propõe é a implementação, o governo traduziu até dessa maneira, como se fosse um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, só que da segurança pública. Isso também é uma coisa que diz respeito a uma tendência que o Brasil tem de unificar, né, de federalizar várias questões relacionadas a políticas públicas, a programas. Então, ou seja, isso tudo está condizente com aquilo que é tecnicamente relevante e aquilo que o país, né, de alguma certa maneira, já produz em outras áreas, como, por exemplo, no caso da saúde, para usar o exemplo do SUS. Então, no final das contas, a gente está falando de um efeito que ele, sim, pode ajudar, porque a gente não teria, por exemplo, operações que seriam tão isoladas. Exato. Pela transnacionalidade, que isso está virando um caso de defesa nacional. E evitaria, inclusive, o uso político dessas operações. Não entraremos nessa armadilha. Fala logo, pô. De ficar querendo polarizar ou politizar. Vivemos a hipocrisia. Para complicar um pouco mais esse cenário, vou só lembrar uma coisa, que é a seguinte. A gente viu uma operação que, nesse caso, como a gente está comentando, tem questões políticas envolvidas no governo estadual. Só que vale lembrar que a gente, no Brasil, tem também cada vez mais ampliado as guardas municipais ou a tentativa de transformar em polícias municipais. É o caso da cidade de São Paulo, que depois não conseguiram, mas a tentativa era de mudar, inclusive de chamar de polícia municipal. Então, ou seja, cada capital tem uma polícia para chamar de sua. Então, cada prefeito tem uma polícia para chamar de sua. Então, ou seja, se a gente começar a pensar que cada prefeito ou cada governador pode fazer uma ação na segurança pública visando questões eleitorais, isso vai ser catastrófico para o Brasil. Pra caralho! Então, eu acho que sim, a PEC da Segurança Pública, ela é extremamente relevante e eu espero sim que ela consiga ser votada. Bom, explicação dada, vamos com a resposta dos governadores. Bom, muito obrigado pelas perguntas formuladas. Obrigado é o caralho, para com essa porra aí, mano. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Não é verdade, não é verdade. É integração, não subordinação. É mentira dele! Então ele quer transferir aquilo para a diretriz geral do Ministério da Justiça. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. Não é. Não é bem isso. E ele diz como se ele fosse um iluminado para saber como é o crime no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amapá, no Rio Grande do Sul. De repente ele sabe mais do que as nossas polícias. Ele é obtuso, é arrogante e prepotente. Então é exatamente isso que está lá no texto. Não. Fora isso, é o que ele fala de integração. Nós não temos dificuldade na integração. Nós temos dificuldade pela ausência do governo. É total. E é insano como os governadores da extrema-direita recusam integração com o governo federal, mas imploram ajuda pro Trump. E o salve para mais esse atentado à soberania nacional veio muito antes da matança. Eu vou conversar com o nosso analista de política, Caio Junqueira, porque o Caio apurou que a Secretaria de Segurança Pública do Rio enviou um relatório sobre a atuação de
facções criminosas ao governo americano. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Brasil bagunça. Pô, que distopia desgraçada, hein? Cláudio Mochila mandando cartinha pro Trump. É nessa quadra histórica que nós nos encontramos. E ajuda a gente a entender também todo esse contexto das ações do governo Trump e da Casa Branca próximos aqui à Venezuela, aos ataques aos navios ali e também a esse aumento de tensão com a Colômbia. O que acontece, né? Eu apurei junto com uma fonte alta do governo do estado do Rio de Janeiro que foi entregue neste ano, há mais ou menos 6 meses, um relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Dizendo o que, basicamente? Intervenção militar é o que a gente pede, pronto! Dizendo, o Comando Vermelho atua nos Estados Unidos também, em outros tantos países, portanto se configura como uma organização transnacional e pratica ações terroristas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendimento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse relatório foi entregue a autoridades do governo Donald Trump. Let's kill everybody. Agora, por quê? Como assim eles fazem um troço desse, bypassando o governo federal, Itamaraty? Os entes federativos podem ter atuação internacional, mas pra esse tipo de coisa, porra. E recentemente o Trump respondeu. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta oficial ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, oferecendo apoio no combate ao tráfico de drogas e manifestando solidariedade pelas mortes de 4 policiais durante a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Na mensagem, o governo de Donald Trump lamenta as perdas e destaca a coragem e dedicação dos agentes que tombaram no cumprimento do dever. O texto reforça o respeito e a admiração dos Estados Unidos pelo trabalho das forças de segurança do Rio, reiterando que o país está disposto para qualquer apoio necessário nas ações de enfrentamento ao narcotráfico. E não foi só o Cláudio Castro não, hein? Na mesma linha da sua apuração, o Estevão Limana, agora há pouco no Arena, disse também que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já entrou em contato com o governo americano, fazendo essa nova classificação, digamos assim, numa liberdade. Pode isso, Arnaldo! Sobre organizações terroristas que também agem no estado de São Paulo, naturalmente se referindo ao PCC. Isso enquanto o Trump sai matando pessoas em barcos sem mostrar qualquer prova de crime. Foda-se! E o Caiado é inacreditável, hein? Porque eu fiquei orgulhoso de ver essa operação do Rio de Janeiro. Olha que eu sou uma pessoa que eu estudo segurança. Eu gosto de segurança. É quando eu falo, é aquilo que eu estimulo. Goiás, bandido não se cria. Ou muda de profissão, ou muda de Goiás. Não dá pra entender direito aí, mas no final ele fala ou muda de profissão ou muda de Goiás. E alguém lembrou desse diálogo entre o Caiado e o Lula quando a PEC da Segurança Pública foi lançada? E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. É babaca pra caralho. A gente já falou um punhado de vezes nos últimos meses sobre os governadores da extrema-direita que acham que estão no país que tem o federalismo dos Estados Unidos, que querem virar uma espécie de grande Flórida, ou grande Texas, fazendo suas próprias leis e mandando um grande foda-se pro resto do país e principalmente pro governo federal. Mas Rio de Janeiro não é Disney. Tá no RJ. Aqui não é Disney. E Brasil não é Estados Unidos. Obrigado, meu Deus! E bora com a resposta do Lula. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás. Que loucura! Caralho! Que eu peço pro Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Uma volta com a coletiva dos governadores de extrema-direita e esse inacreditável consórcio da paz. Entre aspas. E deixei muito claro, dado aqui o consórcio da paz, sugestão do nosso amigo Jorginho. E o que é que nós aprendemos? Nada. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Quem quer a paz, se prepare para a guerra. A guerra! Segurança pública é governabilidade. Não tem segurança pública, é a baderna que está aí. Então o Brasil tem duas opções. Paulinho Gogó. O Alexandre Frota. Então o Brasil tem duas opções. Se você quer ter a opção do Lula Maduro... Já comigo, Lula Molusco? Fique com ele. Bate a merda, cara. Eu votei no segundo turno Lula. Se você quer ter a opção do Castro, nós e tudo mais que queremos seriedade, queremos a lei, aí vocês ficam conosco. Não. Esse é o divisor de água. O divisor de água é moral, tá certo? Quem quer cumprimento da lei e instalação da democracia, tá aqui. Esta é a operação do Rio de Janeiro, que será o divisor de água. Mano, corra, rapaz. Pânico moral. Pânico moral.
pânico moral. E a incompreensão dos governadores com o que eles pedem é espantosa. Para além do atentado à soberania nacional, já mencionado anteriormente, eles acham que GLO é tipo Uber. Olha a petulância do Cláudio Castro. Petulante. A nossa ideia era um blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha, ele tem capacidade de passar por cima das barricadas. E aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo de uma situação privilegiada dos traficantes. Por isso que os blindados foram pedidos. Não é nossa vontade de usar blindado, ou como eles querem usar blindado, não. Isso é pensado em técnica, é pensado em estratégia, e nós somos proibidos de comprar esse tipo de blindado. Graças a Deus. Eles são de exclusivo de forças nacionais. Por isso que nós não temos esse blindado. Vamos deixar claro essa fala, a questão de utilização, de terem que ser servidores dele utilizados, fez o que a gente falasse o seguinte: não vamos ficar chorando. Não parece. Não ajudaram, não ajudaram. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso. Não foi. Ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. Não foi. A gente não fica aqui chorando. Será mesmo? A gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu não tinha perguntado com vocês ontem. Quem estava aqui. Mas no momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando ou chorando. O jornalista me perguntou, Tino: governador, o governo federal estava presente na operação de hoje? E eu respondi: não estava. Ele me perguntou por quê? Eu falei: porque das 3 últimas vezes que nós solicitamos os blindados para que ajudasse as polícias a entrar, que os blindados da Marinha, sobretudo, eles conseguem passar as barricadas, eles não nos atenderam. A verdade é que o Lula se recusa a mandar blindados para proteger a vida de quem nos protege, os policiais. Muito petulante. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, a gente vai tocar a vida. E o cara ainda fala na terceira pessoa sobre si mesmo. Essa é a máxima e a tônica do governo do estado do Rio de Janeiro sobre a liderança do governador Cláudio Castro. Obrigado. O melhor jogador do mundo foi o Edson, entende? E bora com o Otávio Guedes. O governador Cláudio Castro ficou falando do blindado da Marinha, em que ele, nesse ponto, e outros também, mas nesse ponto, o governo federal não pode ceder um blindado para a Marinha, até como eu disse ontem, fiz a imagem, como você chama um Uber. O blindado da Marinha só pode atuar, operar, se tiver um militar dentro dele. Você não pode emprestar, é por isso que eu digo que não é um Uber. Pois é, blindado só com GLO. E GLO implica que o governador não tem condições de controlar a segurança pública. E nem fudendo, o Cláudio Castro e nem qualquer governador da extrema-direita ia topar entregar a segurança pública na mão do PT. Aí, diz que tem que pedir GLO, não sei o que lá. Ai, que não sei o que você cala a boca, moleque! O senhor pediu? O senhor tá querendo um blindado emprestado como quem pede uma xícara de açúcar? É meu pau na sua nuca. Vai, o senhor, me dá um blindado aí? Pega um blindado. O blindado, que é pra guerra. Alguém do blindado vai lá, acontece um disparo, faz um negócio, mata pessoas, o senhor se responsabiliza, as Forças Armadas se responsabilizam. É óbvio que não. É ilegal. Pra caralho. Do modo como o senhor pediu, é ilegal. Pra caralho. Chegue ao governo federal e diga: eu sou incompetente para fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei fazer isso sem matar dezenas. A minha especialidade é matar, pô. O senhor me permite, desculpa ter que dar uma aulinha pro aluno que não estuda. Olha só! Mas operação de garantia da lei e da ordem, não sei se Vossa Excelência sabe, está prevista no artigo 142. É o famoso e conhecido artigo 142 da Constituição. Tem lei complementar que é a disciplina de 1999, senhor governador. E tem o decreto 3.897. E no parágrafo 2º diz que Vossa Excelência tem de pedir ao presidente. Mas o Cláudio Castro jura que não. Eu não tenho nenhuma condição, nem pretendo dizer ao governo federal qual é o instrumento que ele vai utilizar para ajudar. Eu acho que isso é um problema dele. Por isso, se o senhor pediu o GLO, eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir se o instrumento deles é GLO ou não é. Isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele um instrumento
jurídico que ele vai usar para me ajudar. Então, diferente até do que foi dito, o governador nunca pediu uma GLO. Não cabe a governador algum pedir GLO. Não cabe a governador algum pedir GLO, é o que disse o Cláudio Castro. E o Castro reclamou de tudo que é jeito do governo federal, mas até pouco tempo ele falava isso aqui, ó. Eu não preciso que ninguém entre com polícia nova lá no Rio. A minha polícia está estruturada. Ah, pois é. Não parece. Muitos meses depois. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. Mudei de opinião. Volta com o Otávio Guedes. Se GLO resolvesse, o Rio de Janeiro era o lugar mais seguro do planeta. Se matar esse tanto de gente funcionava, o Brasil era a Suíça. Isso aqui nunca teve tanta GLO, tanto militar se metendo em assuntos de segurança. Eu assinei hoje decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Se intervenção militar desse certo, o Rio de Janeiro era uma maravilha. Aqueles que não me conhecem, eu sou o general Braga Neto, fui nomeado pelo senhor presidente da República interventor federal para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. E não deu errado, gente, dá errado. Deu errado. E volta pro cinismo da direita. Então, na mesma semana em que deputados do PL aplaudiram a ação enérgica da polícia na operação mais letal do Rio de Janeiro, eles votaram contra o cerco aos sonegadores bilionários, aos criminosos bilionários, aos criminosos de colarinho branco. A gente já falou desse lance de devedor contumaz. E envolve o Ciro. Paulo Guedes, mentiroso! Não, porra, o outro Ciro. Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Pois é, ele mesmo, Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, que depois de ter chamado o Bolsonaro de fascista, foi ministro da Casa Civil dele mesmo, do Bolsonaro. A direita não só defende de tudo que é jeito os grandes devedores, como defende também a PEC da blindagem. PEC da blindagem, né? Tá direito, porra. Se não asfixiar o financiamento do crime organizado, não vai dar certo. Nós temos que entrar por cima, combatendo e asfixiando o financiamento do crime organizado. A outra coisa que eu vou fazer chegar ao governador do Rio é a importância do partido do governador do Rio apoiar a lei do devedor contumaz. Devedor contumaz é uma palavra chique para falar de sonegador. E por trás de sonegador, o que tem, na verdade, é o crime organizado. E a operação contra o PCC mostrou isso muito bem. Embora PCC e Comando Vermelho sejam bem diferentes. Mas o Comando Vermelho também tem que lavar dinheiro. E certamente se vale das mesmas brechas. É muito importante que o partido do governador Cláudio Castro não vote contra o devedor contumaz como fez essa semana. Pedido do governo federal, o presidente Hugo Mota levou ao plenário para botar urgência e uma boa parte do PL e muitos deputados do Rio, sob orientação do governador, votaram contra a urgência constitucional para o devedor contumaz. Eu quero dizer ao governador com toda clareza, uma boa parte do crime organizado do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, está se escondendo por trás dessas estratégias jurídicas que esta lei visa coibir. Então nós precisamos dessa lei. E o Estado do Rio, em particular, precisa dessa lei. E tem alguns personagens curiosos no lado do governo carioca. Um deles é o secretário de Estado da Polícia Militar, cargo que é uma invenção dos tempos do Witzel. Bora com o Lauro Jardim no dia 29 no Globo. Um dos cabeças da desastrada operação de ontem contra o Comando Vermelho, o secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Marcelo de Menezes, tem pretensões políticas. Não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar. Fala abertamente aos mais próximos que quer ser candidato de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro. Talvez considere que os quase 130 mortos da operação de ontem alavanquem suas ambições. Mas calma que piora. Pode piorar? É claro que pode piorar. Tem sempre como piorar. Porque o secretário de Segurança Pública tem um passado... O Witzel tinha acabado com a Secretaria de Segurança Pública, né? E o Cláudio Castro manteve isso até o final de 2023, que foi quando ele decidiu recriar a secretaria. E ele colocou um delegado da PF pra tocar. E esse delegado, chamado Vitor Santos... ele foi indicado pelo Flávio Bolsonaro pra esse cargo. Isso tinha tudo pra dar errado.
errado. Ele é da turma bolsonarista da PF. Por exemplo, esse Vitor Santos, que é o atual secretário de Segurança Pública do Rio, ele comandava a Polícia Federal de Brasília quando a sede da PF foi depredada por manifestantes. Que beleza! Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Eles incendiaram carros e ao menos um ônibus em protesto à prisão de um indígena que participava de manifestações antidemocráticas. Aquele cenário de guerra que a gente viu no final de 2022, antes da posse do Lula. Dia 12 de dezembro. Exato, e vocês se lembram que tudo foi depredado, queimado o ônibus e ninguém foi preso. Primeiro, a polícia não conseguiu pegar ninguém. Vocês são um bando de liso. E era a sede da Polícia Federal. O Vitor era o superintendente da Polícia Federal do DF naquele momento. Opa. Ô, rapaz. Ele era o chefe da Polícia Federal em Brasília quando houve o 8 de janeiro. Porra! Ele ainda era. Ele só foi trocado depois. Porra! E quando houve o 8 de janeiro e o Alexandre de Moraes mandou prender todo mundo que estava no QG do Exército, o Vitor Santos deu uma declaração pública sugerindo que as pessoas não fossem presas, que elas fossem levadas para casa para prisão domiciliar, que não fossem presas em flagrante na... Então, esse é o secretário de Segurança. Que maravilha! Esse é o pessoal que supostamente é punitivista, né? Bom, mas a Ana Clara Costa, que é quem tá falando aí, lá no Foro de Teresina, fala do Alan de Abreu, jornalista da Piauí. Ele fez uma reportagem sobre a influência do bolsonarismo na PF em 2021 e ele menciona que o Vitor tinha sido investigado dentro da PF por falsidade ideológica, por lavagem de dinheiro e tinha fama de andar com miliciano. E por isso tinha sido promovido pelo Bolsonaro a superintendente. Então, assim, eu acho importante a gente localizar no tempo e no espaço quem são as pessoas que deram a ordem para que isso acontecesse. Quando a gente conhece quem são as pessoas, a gente talvez não se espante tanto. E já que tá sendo falado do trabalho do Alan de Abreu, tá aí uma boa deixa pra deixar claro que a expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro não é culpa da DPF das favelas não, hein? Agora com ele. Celso Rocha de Barros. O Comando Vermelho vem crescendo nacionalmente depois de ter liderado a guerra das diversas facções menores aí do Brasil contra o PCC. Pra quem estiver interessado em como começou essa guerra, tem a matéria clássica do Alan de Abreu sobre o assassinato do cara que comandava o tráfico em Ponta Porã, né, que era a entrada de cocaína no Brasil. Isso desencadeou uma guerra de vários anos entre o PCC e as outras quadrilhas. E o Alan tem um livro sobre essa rota. Exatamente. Que é a rota caipira, né? Exato. O melhor lugar pra vocês entenderem essas histórias todas são as matérias do Alan de Abreu. E o Comando Vermelho também tem se beneficiado no Rio de uma certa crise de sucessão nas milícias. Morreu um miliciano importante uns anos atrás, houve uma briga de sucessão ali dentro. Resultado, o Comando Vermelho nos últimos tempos vem recuperando o terreno que eles tinham perdido para as milícias. O DOCA, em tese, esse cara que a polícia queria prender, seria o cara que está comandando essa expansão. E vamos falar de pesquisa? Tem uma pesquisa agora pela manhã da Quest falando justamente sobre essa operação no Alemão e na Penha. Vamos aos números, aos dados. 64% dos mais de 1.000 entrevistados aprovaram a operação da semana passada. Então, assim, a gente tá fudido. E apenas 27% desaprovaram. Quando a pergunta é feita, você aprova a operação por sexo? As mulheres têm um percentual menor, 51%, enquanto que os homens têm um percentual mais alto de 79%. O homem, infelizmente, tem que acabar. Isso, é claro, varia também de acordo com a faixa etária, com a faixa de rendimento. Nesse recorte por sexo, as mulheres aprovam menos e os homens aprovam muito mais, mas o resultado final de mais uma pesquisa no final de semana saiu do Datafolha e agora da Quest, apontando que 64% dos entrevistados aprovam a mega operação da semana passada, que resultou na morte de 117 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho. Já teve pesquisa também da Datafolha, e quem entende desse riscado aí é ele, Franciel Cruz, o teórico da polarização. Rapaz, eu queria apenas dizer o seguinte, que o que eles estão querendo fazer, meu querido Anselmo, é uma profecia autorrealizável. Eles estão colocando a pauta para achar o candidato, porque normalmente eles colocam um candidato para depois ir encontrar a pauta. Eles não encontraram o candidato porque o candidato, que era o candidato natural deles, que era o Sabujo de Freitas, embarcou na hora errada. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. E agora eles estão criando a pauta para criar o candidato. E aí, pouco importa se eles, o que é que eles vão dizer, o que é que as pesquisas dizem efetivamente, sabe? Então essa história, manchete do UOL, Cláudio Castro aumenta a popularidade. Não pede página, tá lá. A rejeição aumentou mais do que a popularidade. Não que a rejeição esteja maior, mas aumentou mais. Você vai analisar a pesquisa lá de 2022, não sei o quê, não tem atualização. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Mais grave do que isso. Os dados para serem analisados com mais vagar. 77%. Olha, isso é um dado
fabuloso. A maioria esmagadora da população brasileira, a maioria entende que a investigação é mais importante do que a matança. Quase 80% da população está com esse entendimento. E veja que nós estamos num momento complicadíssimo com a principal organização jornalística do país fazendo propaganda do massacre, porque não tem outra conversa. O que eles estão fazendo é propaganda do massacre. Luiz Fernando do Foro também criticou o editorial do Globo. E a imprensa está fazendo uma cobertura contemporizando com a barbárie, vendo aspectos positivos. Eu penso, por exemplo, no editorial hoje do jornal O Globo, que chama Operação Policial no Rio foi resultado de planejamento, e eu vou ler um trechinho só. Diz o seguinte: o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, descreveu o quadro encontrado como cenário de guerra. O que as polícias do Rio enfrentam não é mais questão de segurança pública, é uma guerra irregular, assimétrica, uma questão de defesa e de soberania nacional, disse. Daí diz o Globo, é um argumento que não pode ser desprezado. Ou seja, onde nós estamos? Que história é essa de soberania nacional? E chamar aquelas pessoas que moram lá de terroristas? Se a gente não se opuser a isso, não tiver o mínimo de decência e de racionalidade, onde é que a gente vai parar? Esse pessoal aqui da extrema-direita que vai dar a tônica da compreensão desse problema, o Globo está endossando este imbecil da Polícia Civil. E volta pro Franciel. Percebam que a lógica da matança, claro que tem desejos contraditórios ali na pesquisa e tal, mas a lógica da matança não prevalece diante da lógica da investigação. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, 73% das pessoas rejeitam a narrativa de que quem morre em operação policial é sempre bandido, que era isso que o Gago Matador queria passar. Essa foi a primeira, essa foi uma questão fundamental. Pra caralho. Que eles queriam passar. Então, aí mistura-se as coisas. Mistura-se a aprovação, a matança, com a aprovação de Castro, porque o que a imprensa tem feito é reverberar, é ser correia de transmissão da caosfonia, por incrível que pareça. Aí alguém está dizendo, eles não aprendem. Óbvio que eles aprendem. O que eles estão fazendo é mandando um recado, dizendo, olha, a pauta vai ser essa aí enquanto você não sossegar o facho e voltar a ser apenas um governo que vai gerenciar a crise, porque você quer ditar pautas que vai favorecer a população e vai nos prejudicar. É isso que está em jogo, é a velha guerra de classe. Não tem outra conversa, sabe? Vamos deixar de ser ingênuos. É o que eu digo sempre para vocês aqui. STF, Rede Globo e etc. não são aliados das causas populares, nunca foram. Podem ser aliados ocasionais disso, daquilo ou daquilo outro. Mas o andar de cima protege o andar de cima. Não vamos ter ilusão. Ah, você está negando pesquisa? Não estou negando pesquisa. Estou dizendo que a narrativa da imprensa é para consolidar uma profecia autorrealizável. Mostra que as pessoas para garrotear ainda mais o governo e impedir qualquer possibilidade de avanço. Isto é que tem que ficar claro. E que a ação do Gago Matador do Cláudio Castro faz parte do projeto da milícia lá da Casa Branca. São essas coisas que a gente tem que estar ligado. E que mesmo essas pesquisas, que devem ser vistas agora com um olhar mais cuidadoso, trazem dados que não servem para narrativa. E esses dados ficam ali no pé de página. Então, a gente tem que parar de reverberar. E bora ouvir o Marcelo Freixo. Ainda sobre tudo que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, eu queria dialogar com você que tem medo, que não suporta mais o que o tráfico de drogas e as milícias fazem em territórios do Rio de Janeiro, você que não tem mais paciência alguma para esse debate. Você não pode ficar nem no seu quintal, que é bala perdida, você encontra munição no teu quintal, sabe? Tá horrível hoje em dia viver lá. Não passa mais ônibus, tiveram que mudar o itinerário para não passar, porque tem barricada, não pode passar ali. E lá a gente vive esse inferno, tá? Você vive com medo, até para morador, é barricada na sua rua, é roubo dentro da sua casa, sabe? Dentro do seu quintal, é tiroteio o tempo todo, todos os dias tiroteio, sabe? Todos os dias tiroteio. E a gente vive nesse inferno. A gente paga gás muito caro, porque o cara que vende gás tem que pagar a taxa pra eles. Os mototáxi lá, paga taxa. Se não paga um dia, se não paga uma segunda, se paga na terça, é mais caro. E assim, a gente quer comprar o gás de fora, não pode, porque o gás de fora é mais barato, lá é o mais caro. Eu entendo esse sentimento, eu sei o que é isso. Eu tive meu irmão assassinado pela milícia com 34 anos, inocente, uma situação grave que dilacerou minha família. Eu conheço essa dor. Eu tive amigos e amigas mortos pelo tráfico, é uma situação devastadora e a gente sabe que é insuportável. Agora, o que está acontecendo no Rio é que um grupo político está querendo usar esse
seu sentimento, esse seu medo para fazer politicagem barata. É isso. E a ideia de subir uma favela, matar um monte de gente, seja traficante ou não seja traficante, nem vou entrar nesse debate, mas matar, e dizer que isso resolveu, nós sabemos que não é verdade. O Rio de Janeiro não fez outra coisa na sua história a não ser ir nas favelas e matar, dizendo que está combatendo o crime. O crime diminuiu, as facções estão menos poderosas, a sua vida ficou mais tranquila. Quantas chacinas nós já vivenciamos no Rio de Janeiro? Da Candelária, Vigário Geral, Acari, tô falando do século passado pra cá. Isso mudou o quê na nossa vida? Nada. Então, mais uma vez, diante de governos muito mal avaliados, diante de uma eleição que se aproxima da presidência da República e que eles querem fazer de tudo para não perderem de novo uma eleição, usam esse seu sentimento que é legítimo, usam esse medo, usam essa situação grave do Rio de Janeiro, não propõem nada que resolva isso. Muito pelo contrário, votaram contra e são contra a PEC da segurança, são contra o PL que o governo acaba de apresentar, antifacção. Não chamam para conversar, para fazer uma ação planejada para combater verdadeiramente o crime organizado. Esta é uma prioridade. Combater crime organizado é uma prioridade no Brasil hoje. Isso é verdade, esse nosso sentimento, ele é justo, legítimo e é correto. Agora, combater crime organizado não é sair matando pessoas, porque não resolve. As falas dos moradores que a gente usou agora há pouco vieram de uma matéria do Jornal Nacional, que se encerra com esse depoimento aqui, ó. O que precisa é ter uma ação dentro das comunidades, onde os jovens, as crianças, os adultos têm uma perspectiva de vida diferente de querer ser bandido. Precisa que o poder público entre nessas comunidades e faça eles ter uma perspectiva de ser um grande empresário, de ser um técnico de informática, de ser um músico, de ser um atleta, de ser alguém na vida, de uma maneira honesta. Esse roteiro aqui tá uma confusão do caralho. A gente tentou dar alguma ordem, mas obviamente a gente tá falhando nisso. Alguma coisa dá pra tirar disso aqui. Vamos voltar agora com o cinismo da coletiva da Polícia Carioca depois da operação. Mais uma constatação. Os complexos da Penha e do Alemão, até aquela retomada, né, aquela ocupação que houve em 2010, eram o QG do Comando Vermelho, apenas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa constatação de hoje aqui mostra que os complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil. E as ordens vão continuar sendo dadas, seja do morro ou da cadeia, como bem apontou a Malu Gaspar. Se você acompanhou as notícias sobre a operação que fez mais de 120 mortos no Rio, certamente você viu essa foto aqui, mas talvez você não tenha visto essa aqui. As duas foram feitas no espaço de 24 horas e juntas elas resumem a encruzilhada em que o Rio e o Brasil se meteram no combate ao crime organizado. A primeira foto mostra dezenas de corpos de mortos pela polícia depois da operação, recolhidos na mata pelos próprios moradores. São cadáveres de homens muito jovens, quase todos negros, um tem a cabeça cortada e alguns outros têm marcas de algema. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que eles não são vítimas, e sim criminosos, que o único fracasso da operação foram as mortes de 4 policiais. E não só ele, muita gente apoiou a operação porque acha que não tinha outra alternativa, porque o Rio está em guerra. E aí é que entra a outra foto. Esses caras de camisa branca são os chefões do Comando Vermelho em Bangu 3, conversando no corredor da cadeia, no mesmo momento em que a polícia trocava tiros com o exército deles na mata do Alemão. Segundo a polícia, foram eles que ordenaram os bloqueios e barricadas que fecharam a cidade como resposta à operação. O governo do Rio já pediu a transferência deles para presídios federais de segurança nacional. Só que aí tem vários que já tiveram lá, como Maitó, que está na 3ª prisão. Ele ficou quase 15 anos na Penitenciária Federal de Catanduvas, mas voltou em 2021. Em agosto do ano passado, uma operação que a PF fez dentro da cadeia mostrou que ele continuava não só comandando o tráfico no Rio e em São Paulo, mas tinha 10 celulares dentro da cela. Outro que aparece aí é o Naldinho, homem de confiança do Fernandinho Beranar, que em maio passado mandou a bandidagem fazer uma trégua no crime enquanto durasse a reunião do G20. No Salve, que é aquele comunicado que eles enviam para a facção, o Naldinho escreveu assim, abre aspas, um representante das autoridades do Rio procurou o irmão, que é Sintonia, e pediu para segurarmos 7 dias sem guerras. E completou, se veio no diálogo,
diálogo, eles demonstraram respeito por nós. Hein? O Ministério Público, a Polícia Federal, o governo do estado já tentaram mandar esses chefões de volta para a segurança máxima, mas sempre aparece um juiz para impedir. É lógico que isolar os chefões só não resolve, mas sair matando também não. Mesmo com operação, tiroteio e mortes, a fatia da região metropolitana do Rio, dominada por grupos armados, mais do que dobrou desde 2008. E quem mora nesses lugares está cansado de saber que aconteça o que acontecer, o carro da polícia que recolhe o arrego para fingir que não tá vendo os bandidos nunca falha. E esse é o dilema. Você pode matar quantas pessoas você quiser, mas enquanto a bandidagem estiver entranhada nas instituições, a coisa não vai andar. Para acabar com isso, é preciso ter controle externo, independente da polícia e do judiciário, além de parar com essa hipocrisia de chamar de perseguição qualquer investigação que avance sobre políticos que cometem crimes. Mas isso nenhuma autoridade está a fim de falar. Então a gente fala por aqui. E bora para uma baita entrevista do Gabriel Feltrin, que é diretor de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, professor do Sciences Po, uma das principais instituições de ensino de ciências sociais da Europa. Só para qualificar mais o cara, segundo essa entrevista feita pelo André Fontinelli, que saiu no dia 3 na Folha, o cara é sociólogo do crime e estuda há mais de 20 anos a violência urbana no Brasil e o conflito entre o Estado e o crime organizado. O episódio pode parecer muito repetitivo, porque são repetitivos os massacres nas favelas. Mas essa repetição esconde o que há nele de inédito e mais relevante. O que é inédito é mais relevante para entender o Brasil. Em primeiro lugar, é inédita a escala dessa chacina policial, a maior da história do Brasil, superando até mesmo o Carandiru. Mas, sobretudo, é inédito o planejamento político e a resposta dos que a planejaram, orientada não apenas por marqueteiros políticos, mas pelos operadores centrais do campo da extrema-direita. Fiz questão de estar aqui hoje com o governador Cláudio para me solidarizar e também dar os meus parabéns a ele, às Forças de Segurança do Rio de Janeiro, que fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada mais letal, deveria ser considerada mais bem-sucedida. Sacanagem! Diz aí, Ana Clara. Desculpa, se isso é uma operação de sucesso, eu tenho medo do que é um fracasso. Exatamente. Volta com o Gabriel Feltrin na matéria do André Fontinelli. Não há mais tabu em reivindicar explicitamente e em linguagem popular o sucesso fulgurante da atrocidade mais cruel. Governantes e secretários inflamados, unidos em uma espécie de gozo doentio, mostraram-se para as câmeras ao final da operação. Que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Governadores de outros 5 estados manifestaram imediatamente sua cumplicidade política, acolhida na grande imprensa e na opinião pública dominante como uma organização legítima, que em seguida leva adiante sua proposição legislativa imediata de exceção, garantir na lei o extermínio já praticado, transformando qualquer um que seja qualificado como traficante ou membro do crime organizado como terrorista. Basta essa classificação para que se amplie enormemente o contingente das pessoas expostas ao extermínio sumário, em institucionalidade que protege sua fachada democrática. Então, por isso que o consórcio nasce com esse nome, Consórcio da Paz. Mano, corra, rapaz. Essa retaguarda política, jurídica, institucional, essa cumplicidade dos órgãos de controle como o Ministério Público, que deveriam ser os primeiros a flagrar as ilegalidades evidentes desses eventos, bem como esse novo marketing eleitoral escrito com sangue, são inéditos em escala nacional. Presta atenção que é importante, pessoal. Ela representa sociologicamente a transição evidente de um movimento totalitário, cuja expansão venho descrevendo há alguns anos em ensaios recentes, para um conjunto de práticas totalitárias de governo. Passamos do 2º para o 3º tomo das Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt. Vejamos, a extrema-direita já governa os principais estados do país. Controla a Câmara e o Senado, a maioria das casas legislativas estaduais e municipais, além de ser amplamente hegemônica na área de segurança e justiça, inclusive em plano federal. Controla as forças da ordem e é plenamente aceita no universo das finanças. Culturalmente, consolidou a representação de que direitos humanos são uma idiotice e que sociólogos defendem
defendem bandido. Aí você vai ver o cara é sociólogo. Ah, vá pra puta que pariu. Falta apenas controlar o STF para que seu projeto se consolide plenamente. Eu sempre tenho dito por aí, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O outro 50% fica para os partidos dos governadores que estavam aqui. E não parece que vai demorar para que isso se realize. E mesmo com o Lula reeleito, eles vão continuar mirando no STF. O verdadeiro projeto para 2026 da extrema-direita no Brasil, por favor, abramos os olhos. Não é a presidência da República. A presidência da República será um bônus, se for o caso. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. É obter maioria no Senado. Por quê? Porque é a única forma de levar adiante o projeto Viktor Orbán. É a única forma de levar adiante a sujeição do judiciário para, então, a imposição de um Estado autocrático. Esse projeto veio nos últimos anos testando os efeitos jurídicos, políticos e midiáticos de se fabricar um regime de exceção. Começaram com mortes no varejo. Um membro de facção, um rapaz que se parece com ele, um favelado ligado ao tráfico, morto durante a campanha para governador. Depois passamos a 13 mortos numa chacina aqui, 26 ali, em Varginha, 28 no Jacarezinho, e em todos os testes, esse projeto de uso da força institucional foi bem sucedido. Seus ideólogos descobriram que havia retaguarda no Ministério Público, nos órgãos de controle estaduais, na mídia dominante, na opinião pública das redes sociais, construída por seus próprios robôs. Passaram a falar o que pensam de maneira mais desinibida, a praticar o extermínio de maneira mais direta, e tiveram likes suficientes para os outros os imitarem. O retweet do Bop sobre o corpo degolado é um bom exemplo disso, forçando a famosa janela de Overton nessa direção, normalizando, naturalizando isso. E o Gabriel Feltran lembra muito bem como a extrema-direita em São Paulo tá fudendo com a polícia de lá. Elegeram ano passado um vice-prefeito, Melo Araújo do PL, coronel da reserva da PM, acusado por 8 homicídios. Em serviço, ele disse não contar mortes. Na cidade mais rica do país. Colocaram antes na Secretaria de Segurança do Estado mais rico do país, um policial, Guilherme Derrite, do PP. Rezo todo dia pra morrer vagabundo. Acusado por 16 mortes. Em serviço, ele disse publicamente que matou muito ladrão. Mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. Mas que reivindica publicamente muito mais. Nenhum problema. Pautaram a Lei Orgânica das Polícias e mesmo uma PEC da Segurança para construir seu grande projeto. Uma Polícia Militar Federal coordenada pelas Forças Armadas que impõe um projeto total às hoje distintas polícias estaduais. A medida tem sido defendida, pasmem, mesmo à esquerda. Destituíram então a cúpula da PM mais relevante do país, o que parecia uma ousadia enorme. Não houve consequência relevante. Esses ideólogos da extrema-direita se sentiram então fortes o suficiente para alimentar o ciclo político de transformação social com mais sangue. O marqueteiro do governador do Rio de Janeiro se apressou, após o massacre, a comemorar sua virtude em ocupar com Cláudio Castro, do PL, o que ele chamou de um espaço vazio na política do Rio, a do matador de bandido. Ontem eu vi, com certeza, o governador do Rio de Janeiro ocupando um espaço que estava vago na política. Entendeu? Se isso foi bom ou ruim, esse é um julgamento moral que vai para o próximo capítulo, mas ele ocupou um espaço e trouxe o tema da segurança pública de volta para o debate. Detalhe, o rapaz começa sua entrevista dizendo que não aceita cinismo na política. Bastante complicado. O político ele não pode ocupar esse espaço do cinismo, ou pelo menos não deveria. Críticos da ação do governo fluminense apontam que operações como essa são ineficazes no sentido de erradicar o crime organizado. A narrativa de faxina... A maior faxina da história do Rio de Janeiro. A boca, meu irmão. É pura propaganda totalitária. Mas há narrativas mais sofisticadas de ex-policiais famosos nos canais voltados para a classe média, que vão exatamente na mesma direção política. E há os acadêmicos que pretensamente veem o outro lado, defendendo tacitamente a flexibilização do regime democrático para combater o crime. Há, portanto, um regime de discursos que tem no centro marqueteiros e youtubers, mas na margem intelectuais orgânicos desse movimento totalitário, dando munição cultural para os que convertem violência em capital político-eleitoral. Engana-se, aliás, quem se limita a ver cálculo eleitoral na tragédia, como se cada governador, secretário ou youtuber agisse em benefício próprio e num evento independente. Isso existe, mas compondo
vivendo um projeto de poder em processo de institucionalização cotidiana há 2 décadas, em igrejas, partidos, redes, no executivo, legislativo e judiciário, em níveis municipal, estadual e federal, cujo objetivo evidente é romper com um modo de conceber o Estado democrático, romper com suas intermediações e normalizar a exceção, agora protegida não apenas pelos operadores instalados na institucionalidade, mas pelas instituições elas mesmas. Agora vai dizer que a gente não tem razão quando a gente fala em quadra miserável da história. Estamos vivendo uma mudança política muito relevante, na qual os setores que chamo de jagunços, os que antigamente eram apenas operadores da violência bruta para as elites, se autonomizam delas mesmas e impõem sua forma de governar pelo terror. Nossas elites tradicionais são tão ineptas e tão incapazes de perceber o processo social em transformação que sequer conseguem notar o risco ao qual estão expostas nesse processo. O Comando Vermelho tem territórios controlados por armas no Rio há 40 anos. Não há nada de novo. Como as ações que listei, que deveriam estar sendo feitas há décadas. Igualar-se aos torturadores do CV com espadas e decapitações não parece ser uma boa saída para a construção de um Estado civilizado. É a fórmula para a barbárie, hoje aplaudida socialmente. A questão é que, se a lei não imperar sobre a força bruta de grupos autônomos, como a que vimos dos 2 lados dessa operação, perde-se o centro da construção estatal. Resta a guerra de milícias fora da lei, fardadas ou não. As ações de uma política pública de segurança que mereça esse nome foram decisivas em muitos países hoje democráticos e seguros. É delas que precisamos. E vamos encerrar esse episódio com um padre e um pastor, porque afinal tem tanta gente de bem com tanto mal pra dar, né? Muitas delas muito religiosas, que se dizem versadas em valores de Cristo. Mas vamos começar com o padre Edmar Augusto, que é pároco da comunidade da Penha. O depoimento dele foi dado em frente à fileira de corpos trazidos da mata pelos familiares. O povo da favela, o povo da comunidade, porque eu também sou nascido na favela da comunidade. A gente é gente do bem, que a gente não quer guerra. A gente quer paz. É difícil ver tanto sofrimento e a gente não pode permitir que isso se cale. São mais famílias que estão tristes chorando e eu quero chorar junto com elas, porque o pessoal que trabalha na Zona Sul, que cuida do cachorro, que cuida da casa do homem rico, da mulher rica, é o pessoal que mora aqui e que mora aqui não é porque quer não, porque não tem condições de morar num lugar bom como o seu. Então olhe para essas famílias, elas precisam de carinho, precisam de amor e não podem ser executadas como foi. A sociedade não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Por isso eu quero pedir a vocês agora que a gente possa rezar aqui um Pai Nosso. Isso. Para que todas essas almas descansem em paz. Vamos. Descansem em paz. Vamos. Eu não aguento tanto sofrimento. E vamos encerrar com ele mesmo, o pastor e deputado Ottoni de Paula. A gente avisou que esse episódio ia trazer alguns personagens improváveis, né? Se eu tivesse preocupado com a minha eleição, ok? Eu sei o que eu teria que fazer. Eu teria que, nesse exato momento, estar fazendo o que os outros estão fazendo. Viva! Bandido morreu! 111 morreram. Repito, foi pouco. Uau! 120 CPFs foram cancelados. Irmão, matou um policial, tem que pegar 10 dos caras. É assim que é. Sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a vocês. CPF cancelado pra quem? Pra quem? Se eu quiser. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que é que o senhor tem a dizer a respeito? Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Que maravilha. Tem que matar mesmo. O bandido tem que matar. Tem que matar é mais. Eu sei qual é esse discurso. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu sei, só que eu sou um cristão, cara. Eu sou um pastor há 30 anos das Assembleias de Deus, que é uma igreja periférica, que é uma igreja, Pedro, que trabalha dentro das comunidades. Eu sei a realidade. Além de ser cristão, eu sou preto, cara. Eu sou filho de preto, certo? Ou seja, a minha origem é essa. Portanto, como que eu negaria a minha origem, apesar de que tem preto que nega, mas como que eu negaria a minha origem nesse momento? Ou seja, a minha origem cristã, étnica, ela fala muito mais alto e social também, porque eu sou oriundo da Baixada Fluminense, eu sou oriundo de uma comunidade pobre, certo? Tinha um avô que deixou todo mundo arrasado vendo o depoimento dele. Ele criou o neto como se fosse filho dele, o filho dele morreu e ele disse: você perde o seu filho
duas vezes, né? Uma vez quando ele vai pro crime, outra vez quando morre. E não é porque agora eu sou um deputado federal de direita e conservador que eu vou agora negar essas minhas origens com medo de perder eleitorado. Pedro, está faltando empatia, cara. É humanidade, irmão. Quem hoje comemora a morte de bandido e comemora a polícia agir fora da lei, amanhã vai ser vítima disso mesmo. Portanto, ninguém aqui, eu nunca votei no Lula, eu nunca votei no PT, eu sempre fui um cara de direita conservador, mas nesse exato momento eu não posso, em nome da minha consciência, compactuar com esta truculência que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo de que a polícia ela tinha que entrar com flores ou ela tinha que mandar beijinho para bandido enquanto estava comendo tiro em cima dela. Numa eventual troca de tiro, que viva a polícia, meu irmão. Eu quero que bandido se lasque. Agora, execução, requinte de crueldade, tiro na nuca, mão amarrada, cabeça decepada, coluna exposta. Rapaz, nós estamos no Brasil, nós estamos no Estado democrático de direito e nós não podemos permitir que essas barbáries, sendo feitas pela polícia, elas continuem. É só isso, meu irmão. E acaba aqui essa sequência de 2 episódios sobre mais um capítulo sombrio da nossa história. Tem nem mais energia pra falar nada. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Seu Pimenta, SBT News, My News, Globo News, Calma Urgente, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Tati Quebra Barraco, Professor Pasquale, Carla Bora, Rede Globo, Band Jornalismo, TV Senado, Greg News, Itatiaia, Dom e Juan, Pedro Cardoso, Harry Manfredini, Tiquititas Brasil, Jovem Pan, Brochada Sinistra, Conexão Igreja Presbiteriana, Molejo, Roda Viva, Rádio CBN, Opaí, Midcast, Roberto Carlos, Record News, Bonitinha Mais Ordinária, Metrópole, João Kleber, Jornalismo TV Cultura, Os Donos da Bola, Flow Podcast, Chico Buarque, Jout, Átila e Amarino, Túlio Viana, Jornal Nacional, Roda Viva, Emanuela da PC Associação, Júlia Rafaela, Falha de Cobertura, Cartoon Network, Vitor Camejo, Thiago Rodrigo, ICL Notícias, Inteligência Limitada, Leandro Hassum, O Antagonista, Cláudio Couto, John Tron, Dora Aventureira, TV 247, CNN Brasil, O Povo, Valem Bandeira, Estadão, MTV, Cara Tapa, SBT no Alvo, Programa Silvio Santos, Bob Esponja, Stallone Cobra, Projeto Inocente, Brasil Urgente, O É da Coisa, Rádio Band News FM, Câmara dos Deputados, MC Kelvinho, Jornal o Globo, Poder 360, Whitney Houston, Padre Lucinho, Foro de Teresina, Santos Futebol Clube, Jorge Benjor, Túlio Milionário, Cecília Oliveira, Camila Diesel, Marcelo Freixo, Factual RI, Carmina Burana, César de Castro Rocha, O Meio, Canal do Paulo Matias, Amada Foca, Rio de Paz, Mamãe Falei, TV A Crítica, Bahia Cast, Rádio Roquete Pinto, Programa A Nave, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Hoje Tem, Thiago Santinelli, TV Brasil Gov, Orquestra Folie Griot, Songoro Kossongo, Carlos Bolívia e Lacumbi Artificial, Chinaína, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E aí eu vou encerrar hoje com uma banda, inclusive vai estar no Circo Voador em dezembro, no dia 5 de dezembro, que é a banda Songoro Kossongo. Uma banda formada por músicos que vieram de outros países da América do Sul e moram no Brasil. É uma banda interessantíssima, que está comemorando 20 anos esse ano e vai estar no Circo Voador no dia 5 de dezembro, junto com a Folie Griot Orquestra, Lacumbi Artificial e outras atrações na festa do podcast Medo e Delírio em Brasília, que vai ser lá no Circo Voador no dia 5 de dezembro. E essa banda, ela sintetiza essa ideia de que o mundo é para todo mundo, cabe todo mundo, e que quanto mais a gente abrir espaço para o diálogo,
melhores serão os encontros em nossas vidas, tá bom? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se encontra nas ruas do Rio ou no Circo Voador. Acabou? Não. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Foda-se o medo e delírio em Brasília, pô. A gente perdeu completamente o controle das coisas. E estamos aqui para anunciar a segunda festa do Medo e Delírio, hein? Depois de São Paulo, agora é a vez da gente anunciar a festa lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Otone. E não é em qualquer lugar no Rio de Janeiro, não. É simplesmente no Circo Voador. Puta que pariu, Marquinho. Pois é, Medo e Delírio no Circo Voador, hein? Na Lapa, no Rio de Janeiro. Já anota aí, ó. Dia 5 de dezembro. Com 3 shows ao vivo. Orquestra Folie Griot. Som Gorokosongo. E o Carlos Bolívia com sua La Cumbia Artificial. Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir. E não é só isso, não. Além disso, vai ter o DJ Yuri da BS.
O cara é foda, hein? E 1 hora de lisergia sonora do medo e delírio em Brasília. os ingressos já estão à venda, hein? Na Eventim. Você pode ir no tinyurl, tinyurl.com/medo e delírio no circo. Então procura nas nossas redes sociais que tá lá. Se você procurar Eventim, Medo e Delírio, Circo Voador, vai aparecer também no Google. Corre lá que os primeiros lotes são mais baratos. Aí a mixtape da nossa primeira festa lá no Sol e Sombra em São Paulo tá lá no YouTube, hein? Creu.